Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 16 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje a gente vai continuar com nossos estudos sobre os animais, nossa parte 3 de animais. Vamos ver hoje os filos Plateumintos, Nematoda e Anélida. As características gerais, reprodutivas e as suas relações com os seres humanos desses três grupos, tá certo? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar os principais representantes dos grupos de plateumintos, nematóides e anélidas. Identificar as características morfológicas e fisiológicas dos plateumintos, nematóides e anelídeos. E conhecer as doenças causadas por alguns representantes dos plateumintos e dos nematóides. Os anelídeos não causam doenças, assim, eles podem ser parasitas, tem um grupo que é parasita, mas não vão causar uma doença propriamente dita, tá certo? Vamos lá, antes da gente começar a falar sobre os vermes, os plateumintos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno de vocês, um penal, para fazer as devidas anotações. Muitas das palavras desses grupos novos que a gente está estudando é diferente, não é nosso dia a dia conversar sobre isso. Plateumintos, cheio de TH, Y, não sei o que, são nomes em latim, tá certo? Mas a gente tem que ter um conhecimento sobre eles. Não precisa saber escrever, assim, mas quando você lê, você saber de que grupo que ele está se tratando. Então, eu preciso que vocês tenham em mãos caderno, penal e façam as devidas anotações. Depois, quando forem fazer o exercício e a prova, vai ficar muito mais tranquilo. Vamos começar então. A palavra verme refere-se aos animais que apresentam um corpo alongado e mole. Tem campanha contra verminoses. Mas o que são vermes? Parasitas que causam algum malefício para nós, uma doença, mas a definição do que é um verme às vezes se perde no meio. Vermes são animais que apresentam um corpo mole e alongado. Isso é uma definição de um verme. E a palavra verminose, aplicada a doenças causadas por alguns desses animais, contribui para uma noção errada deles, pois nem todos os vermes são causadores de doenças. Nós temos aqui os vermes do grupo dos plateumintos, dos nematóides e dos anelídeos. Plateumintos têm alguns representantes, alguns vermes que causam verminoses, causam doenças. Alguns nematóides também causam doenças, mas os anelídeos não causam doenças. Então, eles são vermes, mas não causam verminoses. Os plateumintos pertencem ao filo Plateuminte e apresentam simetria bilateral e seu corpo é alongado e achatado. Se você cortar eles no meio, o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito. Simetria bilateral. Lembra que a gente já trabalhou com essa parte de simetria. Algumas espécies são de vida livre e vivem na água marinha ou doce ou em solos úmidos, e há também espécies parasitas que causam doenças. Vida livre, o que quer dizer? Vida livre, eu consigo ir para onde eu quiser. Então, você consegue estar vivendo no mar, no solo, você consegue se locomover e ir para onde quiser. Agora, parasitas necessitam estar dentro de um hospedeiro, necessitam estar dentro de um outro ser vivo, enfim, de uma planta ou animal. Apesar de apresentarem características distintas entre os diferentes grupos de plateumintos, todos possuem uma característica considerada como padrão. Os plateumintos de vida livre alimentam-se de pequenos animais ou de restos de animais em decomposição. Seu sistema digestório é incompleto. A boca está localizada na extremidade de um tubo alongado, a faringe, e na face ventral do corpo, e não possuem ânus, ou seja, se alimentam pela boca na faringe e defecam pela boca na faringe também.
não possuem sistema respiratório ou circulatório e as trocas de gases ocorrem diretamente com o ambiente através da pele. Então, não tem um pulmão para trocar os gases, trocar gás carbônico por oxigênio, que nem nós. A troca gasosa deles precisa também de oxigênio, enfim, libera gás carbônico, mas ocorre em contato com a pele. Isso daqui é o nosso principal exemplo de plateuminto, é a chamada de planária. Ela apresenta dois ocelos na parte da sua cabeça, na região anterior. Esses ocelos não são olhos, eles não enxergam cores, enfim, eles vão enxergar vultos. O intestino delas não apresenta ânus, então vai ter a digestão, mas ela vai precisar eliminar o alimento pela faringe na boca. Essa faringe é um tubo que sai da boca e utilizado para alimentação, como se fosse o, o cabo do aspirador de pó. A parte que fica grudada no aspirador de pó seria a boca e a faringe seria aquele tubo que você usa para tirar o pó debaixo da cama. Seria mais ou menos isso, uma comparação bem ruim. Os plateumintos podem se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada. Algumas espécies são hermafroditas, enquanto outras apresentam indivíduos macho e fêmea. Então aqui tem dois exemplos de reprodução dos plateumintos. Assexuadamente, eles vão se reproduzir através de uma divisão, uma secção. Você estava andando e acabou pisando num plateuminto, partiu ele em dois. Então, essas duas partes vão dar origem ao resto do seu corpo e a dois novos indivíduos. Então, se multiplicou assexuadamente. Dividiu em três partes o corpo do plateuminto. Ele vai se desenvolver, vai dar origem a três indivíduos diferentes e, enfim, conforme você for cortando, ele vai se multiplicando, se reproduzindo. Já a reprodução sexuada, ela pode ser ou de indivíduos hermafroditas, ambos possuem o mesmo os dois sexos, tanto masculino quanto feminino, e eles têm uma postura de acasalamento, onde eles se juntam na região posterior do corpo e o pênis entra no poro genital feminino e do outro indivíduo também, o pênis entra no poro genital, eles trocam gametas, produzem os seus ovos, da onde saem as planárias jovens, certo? O filo dos plateumintos, ele tem alguns indivíduos que causam doenças. E as doenças mais comuns são a esquistossomose ou a barriga d'água. Na esquistossomose, o indivíduo ele vai se contaminar com o esquistossomo, né? O esquistossomo causa esquistossomose. É uma larva que vai precisar de um hospedeiro intermediário, que vai ser esse caramujo, e ela se desenvolve ali, sai do caramujo e infecta o corpo humano, contamina o corpo humano, usa o corpo humano como hospedeiro. Lá dentro do sistema digestório humano, ela vai absorver os nutrientes do corpo humano, os restos alimentares, enfim, e vai desenvolver o que a gente chama de barriga d'água. Barriga d'água é uma barriga grande, é arredondada, de crianças que andam em rios, em poças d'água contaminadas pelo esquistossomo, pelas larvas do esquistossomo. Esses esquistossomo dentro do sistema digestório, ele vai se reproduzir lá dentro, tem o macho e a fêmea. A fêmea ela é menor que o macho, fica na parte de dentro e vai ter a reprodução deles e a produção de ovos. Esses ovos vão ser liberados nas fezes, as fezes dessa pessoa vão para a água ou essa água é utilizada para regar a horta, os alimentos e podem estar contaminados. A pessoa ingere esses ovos e
acaba se contaminando com esquistossomose ou barriga d'água. Outra doença é a teníase, ou chamada também de solitária. Recebe esse nome pois apenas um indivíduo pode parasitar o corpo de um hospedeiro por vez. São hermafroditas e realizam autofecundação. Hermafroditas e realizam autofecundação. Por que será? Porque apenas um indivíduo parasita o corpo de uma pessoa por vez. Então, tem um indivíduo que apresenta os dois sexos, masculino e feminino, produz os dois gametas e ele realiza a autofecundação. O espermatozoide que ele produziu fecunda o óvulo que ele produziu e dá origem a ovos. E esses ovos são liberados nas fezes. São vermes achatados em forma de fita e podem atingir alguns metros de comprimento. Da autofecundação, muitos ovos são liberados junto às proglótides nas fezes. Proglótides são esses pedacinhos. Então, é um verme achatado, parece uma fita. Imagine que essa fita ela tem várias divisõezinhas. Cada divisãozinha dessa fita, cada quadradinho dessa fita, vai ser chamado de proglótide. E dentro das mais antigas, das mais velhas proglótides, ela vai ocorrer a autofecundação e a liberação dessa proglótide junto com os ovos. Esses ovos vão cair na água, onde vão se desenvolver e contaminar outros hospedeiros. Quando um animal como o porco ou o boi ingere acidentalmente os ovos da tênia, dentro deles os ovos eclodem e liberam as larvas chamadas de cisticercos, que se alojam na musculatura do animal. O boi foi lá tomar água, acabou ingerindo esses ovos e os ovos eclodiram dentro do seu sistema digestório e as larvas, chamadas de cisticercos, se alojaram na musculatura. Ficaram na musculatura do boi, se desenvolvendo e se alimentando da musculatura. Quando o ser humano come a carne mal cozida de um animal parasitado pelos cisticercos, esses cisticercos do intestino do ser humano darão origem a tênias adultas. Então, ela precisa desse hospedeiro intermediário para infectar um ser humano com a tênia. O ser humano comeu a carne mal cozida do animal. Esse animal estava contaminado com o cisticerco, é a forma jovem da tênia, vamos dizer assim. Quando ele comeu essa larva cisticerco, lá no sistema digestório humano, essa larva vai se transformar numa tênia adulta que vai fazer a autofecundação e vai liberar os seus ovos na água, contaminando cada vez mais e mais. A doença causada por plateumintos também pode ser a cisticercose. Antes era solitária, agora é cisticercose, que ocorre quando o ser humano ingere os ovos liberados pela tênia junto das fezes. Esses ovos irão originar as larvas, chamadas de cisticercos, que no corpo humano podem se alojar em diferentes órgãos, como os olhos, os músculos, os pulmões e o cérebro. Então, se você não comeu a carne mal cozida do animal contaminado por cisticercose, você não vai desenvolver a solitária. Mas você pode ter usado a água que alguém liberou o esgoto ou defecou num determinado rio para regar a tua plantação. Você vai lá comer um alface daí que está contaminado com os ovos da tênia. Você comendo esses ovos da tênia, elas vão eclodir dentro do teu sistema digestório, dentro do teu organismo, e elas vão liberar essas larvas que vão se alojar na musculatura, ou nos olhos, ou nos pulmões, ou no cérebro, causando diversos problemas para o corpo humano, porque esses animaizinhos, essas larvas vão estar se alimentando dos teus olhos, da tua musculatura, do teu pulmão ou do teu cérebro, tá certo? Então, é uma doença bem perigosa. O filo dos nematódios. Os nematódios pertencem ao filo Nematoda. Ele apresenta uma simetria bilateral, parecido com os plateumintos, o corpo alongado e cilíndrico. Os plateumintos apresentavam um corpo achatado. Agora os nematódios têm o corpo cilíndrico, parece um fio de costura, com as extremidades afiladas.
tão fininhas as extremidades. Podem viver no mar, na água doce ou no solo úmido. Algumas espécies têm vida livre e se alimentam de pequenos animais e plantas. Animais heterótrofos precisam se alimentar de outros seres vivos, então também se alimentam de outros animais ou de plantas. O sistema digestório desses animais é completo, apresentam boca, sistema digestório e um ânus para eliminar as fezes. Portanto, o alimento é ingerido pela boca, os restos são liberados pelo ânus. A digestão inicia-se no intestino e termina no interior das células. Começa o processo de digestão no intestino, os nutrientes são absorvidos pelas células e termina a digestão dentro das células. Os sistemas circulatório e respiratório são ausentes nesses animais. Então, eles ainda não apresentam vasos sanguíneos e eles ainda não apresentam pulmões. E geralmente apresentam sexos separados, sendo a fêmea maior que o macho e a reprodução é sexuada com fecundação interna. Precisa ter a relação sexual, a liberação dos espermatozoides ocorre dentro da fêmea. A doença mais comum causada por um nematóide é a ascaridíase, conhecida como lombriga. Os ovos ingeridos na água em alimentos contaminados liberam larvas que perfuram o intestino, entram na corrente sanguínea e atingem os pulmões, que são perfurados, e as larvas então sobem em direção à boca com o objetivo de serem engolidas. De volta no intestino, as larvas se desenvolvem até se tornarem lombrigas adultas, que se reproduzem e liberam os ovos nas fezes. Você comeu um ovo de uma lombriga. Você ingeriu esse ovo, passou pelo teu estômago, enfim, lá no sistema digestório, no intestino, esse ovo vai eclodir, libera uma larva que vai furar a parede do teu intestino e entra na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ele vai percorrer teu corpo até chegar nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, onde ele perfura os alvéolos pulmonares, vem pela traqueia até a garganta, numa pigarra ou numa tosse, ele sobe até a garganta e desce pelo esôfago. Vai pelo estômago novamente, atinge o intestino, onde ele vira uma lombriga adulta. E as lombrigas adultas são relativamente grandes e nojentas. Elas podem se multiplicar, liberam os ovos nas fezes também, mas dependendo da quantidade de lombrigas que você ingeriu, elas podem causar muitos problemas. E os anelídeos pertencem ao filo Annelida. Seus principais representantes são as minhocas, as sanguessugas e os poliquetas. São animais com simetria bilateral, corpo cilíndrico e divididos em vários segmentos ou anéis. Vivem em ambientes marinhos, de água doce, terrestres e úmidos. O sistema digestório é completo, com boca, ânus e a maioria respira pela pele. Seu sistema circulatório é fechado com vasos sanguíneos. Os primeiros animais a apresentarem vasos sanguíneos são os anelídeos. A maioria apresenta cerdas na superfície externa do corpo que auxilia na sua locomoção. De acordo com a quantidade e a presença ou não dessas cerdas, esses animais, esse filo, eles podem ser divididos em 3 grupos: os poliquetas, oligoquetas e os hirudíneos. Poliquetas são os poliquetas marinhos, os oligoquetas eles são as minhocas e os hirudíneos eles são as sanguessugas. Poliquetas vêm de muitas cerdas, de várias cerdas, oligoquetas é de poucas cerdas e os hirudíneos não apresentam nenhuma cerda, então o corpo deles é liso. Apesar da minhoca parecer que tem o corpo liso, ela tem algumas cerdas que ajudam na sua locomoção. Grande parte dos anelídeos apresenta reprodução sexuada e fecundação cruzada, ou seja, 2 indivíduos hermafroditas fecundam um ao outro. Parecido com o que acontece com os plateumintos, a gente viu lá, eles têm a posição de se unirem pela parte posterior do corpo. As minhocas, os anelídeos, também possuem essa característica. São hermafroditas, unem-se os poros genitais com o pênis um do outro e um fecunda
o outro liberando os espermatozoides e os ovos são deixados no ambiente para eclodirem e darem origem a novas minhoquinhas. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retorne o vídeo, assista novamente e faz as anotações, realize os exercícios e a gente se vê na nossa próxima aula.